A paz do Senhor. Estamos aí para comentar nossa lição de número 6, a teologia de Elifas. Só os pecadores sofrem? O texto diz: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam mal e cegam isso mesmo. A verdade prática ou aplicada, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. A leitura bíblica em classe está registrada em Jó capítulo 4, versículos de 1 a 8, capítulo 15, de 1 a 4 e 22, de 1 a 5. 4, versículo 1 diz: Então respondeu Elifas, o temanita, e disse: sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? O objetivo geral é destacar o pensamento teológico de Elifas, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofriam. Nós vemos aqui uma lição que se apega ao conceito de religiosidade. Quando nos tornamos religiosos, a pessoa de Jesus sucumbe de nossas vidas, né? E a teologia de Elifas é uma teologia retributiva, é a teologia da retribuição. Se você está sofrendo, é porque você pecou. Se você está dando alguma coisa errada na sua vida, é porque você pecou. É mais ou menos, o primeiro tópico ele vai dizer assim: pecadores no contexto da justiça retributiva. A lei da semeadura. A lei da semeadura nada mais é do que a terceira lei de Newton. Para quem estudou física, conhece um pouco de física, vai entender que a terceira lei de Newton é a lei da causa e do efeito, né? E tudo que você semeia, você colhe. É a lei da semeadura. Se você jogar uma pedra para o alto e ficar de baixo, ela vai vir mais pesada, né? Tudo que você semeia, você colhe, aquilo que diz lá no livro de Eclesiastes, né? E a terceira lei de Newton, o que é? É a lei da física, a terceira lei da física, é a lei da ação e reação, causa e efeito. Toda ação implica numa reação. Lei da semeadura e da colheita, conforme Eclesiastes capítulo 12. E o homem colhe o que planta. Eclesiastes 12 diz lá: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Reparte ainda com 7 ou até com 8, porque você não sabe que mal há de vir sobre a terra. Essa questão da causa e do efeito traz-me à tona um colega lá em meados da década de 90, que ele se casou e cometeu alguns equívocos na vida. E ele tinha tanto essa questão, conceito de pecado, que chegou um dado momento que ele chegou no seu casamento, brigou e falou assim: não, eu estou acontecendo essas coisas comigo porque eu pequei. Foi lá e confessou os erros e os pecados dele. Entrou em disciplina e as coisas continuaram a ficar pesada. E ele falou: e agora? Eu já fiz, já confessei meu pecado, meu erro. Só que ele tinha vontade de ser usado por Deus, ser um vaso de Deus. E eu falei para ele: quem quer ser vaso, quem quer ser usado, paga preço. É a lei da retribuição. Quanto mais purificado vai ficando o ouro, vai ficando o vaso, mais queimado, mais assado no fogo, mais tostado ele vai ficar. Tem uma máxima também que ela diz o seguinte: uma meia-verdade é pior do que uma mentira. Por quê? A mentira já é mentira. A verdade é a verdade. E uma meia-verdade, ela vai induzir o ouro. Ela vai ter um coeficiente de erro, vai ter um coeficiente de verdade, mas ela vai induzir as pessoas ao erro.
A queixa de Jó. Jó se queixou muito. Por que pequei? Por que errei? E a retórica de Elifas foi justamente em cima disso aí. E a visão de Elifas era muito pautada na sua experiência própria. Essa questão retributiva de Elifas era muito embasado nos seus sonhos revelados, era em base de crenças antigas, né? Era uma questão meio mística, uma questão meio do misticismo exacerbado aí que acontece em algumas questões aí. E ele, baseado na sua experiência mística, no seu conhecimento, ele começa a questionar Jó, ele começa a falar sobre Jó, sobre essas questões. Essas questões de, olha, baseado na minha experiência, nas visões que eu já tive de Deus, do conceito que eu já tive. Então ele fica muito dentro do misticismo. Não tinha gabarito. No entanto, ele não tinha gabarito, ele não tinha autoridade de viver à altura dos conselhos que dava. Esse era um dos julgamentos que Elifas fazia de Jó. Que Jó, por estar sofrendo, por estar passando toda aquela condição, ele não tinha autoridade para dar os conselhos que ele dava. Segundo, a pronúncia de Elifas pautava-se muito no misticismo. Visão, sonhos, revelação, isso é muito perigoso. Existem pessoas que não saem de casa sem ver o horóscopo. Existem pessoas dentro da igreja que ele crê em Jesus Cristo, mas ele só aceita a revelação. Ele lê a Bíblia, vê a pregação da palavra, mas se alguém não der a revelação para ele, não contar um sonho, uma visão para ele, nada foi feito. Terceiro ponto, na visão de Elifas, embora os ímpios prosperem, não podem manter definitivamente próspero. Ou seja, se você erra, você é pecador, você vai conseguir se tornar rico, se tornar uma pessoa próspera, mas não vai conseguir se manter. Elifas deixa de consolar Jó e começa a pregar a sua visão, a pregar o seu conceito. Jó, no capítulo 6, versículo 2, ele deixa bem claro, olhem para mim, eu perdi filhos, perdi tudo o que poderia me consolar, tudo isso eu perdi. Como se acha que estaria alguém na minha situação? Questão da tradição religiosa é o tópico 2, pecadores no contexto da tradição religiosa. A teologia do absolutismo, a teologia do fundamentalismo, são coisas complicadas. Essas questões absolutas norteiam coisas abstratas que nos tiram da visão de Deus. Jó, quando ele está falando com Elifas, ele está falando assim, olha, perdi filhos. Ser conselheiro, a história de Jó nos mostra uma coisa, que ser conselheiro exige oportunidade, grande sabedoria e uma corda comprida e muita compreensão. Ser conselheiro, oportunidade de você aconselhar, de você sentar e bater um papo com alguém. Grande sabedoria, a sabedoria vem através do conhecimento, através da observação, através de anos, através de experiência. E uma corda comprida, porque você tem que parar, dar atenção, ouvir, tem que ser uma pessoa paciente. E muita compreensão, para você entender realmente o lado da pessoa. Isso chama-se, a compreensão determina-se compaixão, se colocar no lugar de outra, se propor a estar no lugar de outra. E já em outras palavras falando assim, ó, Elifas, veja, eu não trafico mentiras, não são absolutamente prejudiciais à recuperação. Julgue-me retamente. Não trafico mentira, não trafico língua dobre. Olhe para a minha situação. Vocês andaram comigo e conhecem a minha reputação. Lições a serem aprendidas de Elifas.
As suposições reduzem a compreensão e o discernimento. Número 1. Segundo, a vergonha bloqueia a graça e impede o alívio. Terceiro, o orgulho obscurece a misericórdia e a compaixão. Para encerrar, lições a serem aprendidas em Jó. Há ocasiões em que palavras de outras pessoas pioram os nossos problemas. A pessoa vem para tentar conciliar, vem para tentar dar aquele consolo, aquele conforto, e de repente a linguagem, a verbalização dessas pessoas torna o nosso sofrimento bem piores. Segundo, há ocasiões em que os caminhos de Deus só nos tornam mais confusos. Uma verbalização notória, Salmo de número 139, se eu não me engano. Se eu subir ao céu, o Senhor vai estar lá. Se eu for me esconder nas asas da alvorada, a sua mão me guiará. Se eu for se esconder no profundo das águas, até ali a sua mão me susterá. Pelo que, quando se estou na sua presença, até a escuridão, até as trevas se tornam luz. Pecadores diante de um Deus infinito. Prova disso fala do que é, de que não é nem com Adão. Deus está procurando os homens. Deus fala com os homens. E esse é o dinamismo da fé. Esse é o potentado, é o poderio da fé. E você quer que eu diga uma coisa para você? A fé tem que ser uma fé inteligente. Olha o exemplo de Abraão. Ele olhou, Deus prometeu, ele olhou, visualizou, vislumbrou e guardou no seu coração. A fé tem que ser uma fé inteligente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa aula.